Gente, eu já imaginava que o evangelho iria ser cada vez mais oprimido, censurado aqui no nosso país. Do jeito que a coisa anda, eu já via que a coisa ia apertar realmente a ponto de ficar praticamente sustentável a liberdade de expressão, a liberdade de você expressar a sua fé. Eu quero que vocês assistam comigo esse vídeo onde esse ator fala que denunciou o padre por conta de um suposto crime que ele teria cometido. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Delegacia, fiz agora um registro de ocorrência contra um crime que aconteceu comigo ontem, um discurso de ódio, um discurso homofóbico de um padre dentro de uma missa de 7º dia de um familiar meu, que já era um momento muito difícil para minha família inteira, estava todo mundo presente. Meu pai, minha mãe, minha avó, minhas avós, meu namorado, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos de 8, 10 anos, 13 anos. E na hora da homilia, abre aspas, o padre disse a seguinte frase, dentre outras barbaridades que ele já havia dito antes, que o demônio está entrando na casa das pessoas de diferentes formas para destruir as famílias, na representação da união de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher e etc. Padre, ontem o senhor teve o meu silêncio, porque em respeito à perda da minha família, eu me levantei em silêncio e me retirei da missa. Mesmo assim, depois que eu saí, o senhor continuou dizendo que quem se incomodou com seu discurso, que essa era a verdade. Bom, agora o senhor vai ter que responder na justiça o crime que o senhor cometeu com essas palavras, porque essas palavras, padre, elas ferem não só a mim, a minha família, elas ferem a muitas pessoas todos os dias do Brasil. Isso fere a saúde mental das pessoas, a saúde física, e você sabe o que acontece com esse tipo de discurso de ódio lá na ponta, que é a depressão, que é a não aceitação, que é o suicídio, que é a morte. É como se o senhor, padre, tivesse apontado uma arma para mim e disparado o gatilho. Eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas enquanto cidadão, eu fiz o meu dever. E padre, o demônio está na representação do ódio, não está na representação do amor. Perceberam? Isso nada mais é que perseguição religiosa. Primeiramente, a primeira coisa que eu quero observar aqui é deixar bem claro que eu concordo com o padre, que ele está correto e só espero que ele não volte atrás, que ele permaneça firme com relação à sua fé. Isso é o que eu realmente e sinceramente espero, porque eu já imagino que bispos, padres, na sua grande maioria nesse país, não vão apoiá-lo, não vão estar ali do lado dele. Isso eu já sei que não vai acontecer porque a maioria é influenciado pela teologia da libertação, que no fundo nada mais é do que uma militância esquerdista com a intenção de promover tudo que não presta dentro da igreja. Ponto. É a primeira observação que eu faço. Gente, sinceramente muito triste com essa situação de observar a que nível nós chegamos. Uma vez observado que o padre está correto, eu quero fazer alguns questionamentos com relação ao que esse rapaz falou. Ele deixa bem claro que a família dele convidou com certeza o padre para celebrar essa missa de 7º dia. Até aí, aparentemente, tudo bem. Por que aparentemente? A partir do momento que você
convida alguém de uma religião, por exemplo, se você convidar um pastor evangélico, da Assembleia de Deus, de qualquer religião, você já deve estar sabendo, estar preparado para ouvir o que aquele pastor, o que aquele líder religioso vai falar de acordo com a religião dele. A pessoa chama um religioso católico e depois não gosta do que ele fala quando ele fala da própria fé, precisamente como ela é. Que absurdo. E se essa família não concorda, se esse rapaz não concorda com a posição da Igreja Católica com relação a esse pecado, que é um pecado, sim, a prática homossexual é um pecado, se eles não concordam, por que chamar o padre? E se chamar o padre, por que não aceitar ouvir o que ele fala? Já que o padre foi convidado para celebrar a missa e, consequentemente, fazer a homilia. Um outro ponto que me chama a atenção é quando esse rapaz diz que foi ferido, que o padre feriu a ele. Eu me lembro daquela passagem onde o apóstolo Paulo ele profetiza em uma de suas cartas a Timóteo. Ele diz claramente que nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina, não suportarão ouvir a verdade. É isso que acontece. Por isso esse rapaz se sente ferido, se sente magoado, não suporta a verdade. Não quer admitir que está errado segundo a palavra de Deus. Não me interpretem mal, não estou aqui dizendo que ele não tem direito de ser homossexual, o que ele quiser. Mas nós não temos a obrigação de concordar. Ele não deve impor isso a outras pessoas, seja ele o que quiser. Ele pense da forma que ele quiser. Então ele pode se expressar, dizer que está tudo bem ser homossexual, não tem problema. Ele pode se expressar e quem discorda dele não pode se expressar, é isso? Isso é justo? Isso é democrático? Desculpa, gente, eu até me altero assim um pouco, porque realmente a situação tá difícil. Vocês não costumam me ver assim alterado. Mas ao observar uma aberração dessas, não tem como você não se escandalizar. Esse rapaz ele fala de não aceitação. De não aceitação. Ou seja, ele quer impor o que ele pensa, o que ele faz, o que ele pratica para outras pessoas que têm outros princípios. E quer calar outras pessoas para que não falem de sua fé. E ele com certeza quer falar da sua homossexualidade, dizer que está tudo bem, quer promover essas coisas, sem dúvida. Tanto é que a atitude dele fazer um boletim de ocorrência contra o padre já mostra isso. Ele quer impor isso para a sociedade. Interessante que ele fala também que estavam ali presentes a família dele e algumas crianças, como se o padre estivesse falando algo indecente. A única coisa realmente indecente que essas crianças poderiam ver ali é um marmanjo com um namorado. Indecente para mim, que tem princípios cristãos, quem quiser achar bonito que ache. Agora eu não acho. E quem tem o Espírito Santo, quem vive a palavra de Deus, os princípios cristãos não vai achar. Eu não acho bonito aquilo que é contra a natureza. Eu não preciso de Bíblia, não preciso de catecismo para saber que a prática homossexual não foi ordenada por Deus e Deus não se agrada. Eu só preciso olhar para o corpo humano. A sua fisiologia nos mostra claramente que um corpo de um homem é feito para um corpo de uma mulher. Não jamais um homem para outro homem. Isso é claro. Essas pessoas querem incutir a ideia que a prática homossexual é normal na mente das pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitos padres, bispos, não têm coragem de falar. Eu me sinto triste, realmente, de ser obrigado a falar isso, porque as pessoas que são ordenadas, as pessoas que têm autoridade na igreja, infelizmente, têm se calado com relação a isso. Grande parte, poucos têm se manifestado. E eu acho que está passando da hora da igreja falar, da igreja se posicionar. Então é isso, eu acredito que a verdade ela não precisa ser mascarada, ela não precisa ser encoberta. Para mim, na minha opinião, está corretíssimo o sacerdote que falou isso, que Deus dê a graça dele estar sempre proclamando a verdade do Evangelho.